Mas olha isso, os Enix da Xbox, porém sem mentira. Que isso, Ed? Esse vídeo vai ser como um toco de cenoura curto e grosso. Por alguns segundos eu achei que a Xbox Vai ser como um toco de cenoura curto e grosso, que isso? estivesse contratando a equipe de marketing da Tectoy quando anunciou seu novo portátil. Mas aí veio o alívio, porque diferente da Tectoy, a Xbox não mentiu e não tentou enganar os seus próprios consumidores. Nem Jesus modela um ser humano, segundo a Bíblia. Nem por um segundo sequer. Muito pelo contrário, foi 100% aberto em comunicar que se tratava de um portátil desenvolvido em parceria com a Asus, o Xbox Ali X. E como é bom quando empresas não tentam engambelar a gente deliberadamente, o nosso olhar sobre o produto passa a ser de boa vontade, ao invés de má vontade. E quem diria que falar a verdade funciona positivamente, não é mesmo? Essa é a primeira vez. Cara, pra tu ver, velho. O Xbox, ele ficou falando desse negócio aí de portar já tinha um tempo. Não sei se era vazamento, se era oficial, mas tudo bem. Já estavam falando sobre isso aí há um tempo. Só que olha a merda, se liga. Eu pra mim, acho isso besteira. Sabe? Ai, Daga, mas olha só. Você fica prometendo um negócio do Xbox. Aí quando tu vê um negócio que tu ROG bem grande em cima do bagulho. Cara, isso é ridículo, sabe? Tipo... Sabe, tudo bem, tipo assim, o aparelho em si não é ridículo, parece uma ideia bem legal, que já existia, sabe? Mas eu acho que eu preferia se fosse um aparelho único, sabe? Tipo assim, com coisa da Xbox, parecendo o controle do Xbox, com o logo do Xbox pra todo lado, sem o nome ROG, cara. Fica parecendo só que foi um bagulho terceirizado, tá ligado? Não fica com cara assim de Xbox mesmo. Eu acho que faria muito mais sentido se o próprio visual do bagulho fosse todo cercado por Xbox, por mais que ele tenha aqui lá o nome ROG pra mim, tira muita ideia de que é algo do Xbox e sim uma parceria que as duas fizeram. Tipo, o Xbox chegou, pô, eu tenho um sistema aqui maneiro. Aí o pessoal lá da Asus, né, o pessoal da Asus lá com a ROG, eu tenho um hardware aqui maneiro. Bora se juntar? Os caras, bora. Se liga, e aí fizeram isso aí. O que é legal, de certa forma, as empresas estão conversando, mas eu ainda preferia que fosse algo totalmente ali com o logo do Xbox, o bicho verde, imagina o bicho verdão assim. Pô, cara, ia ser, na minha visão, eu acho que ia ser mais legal, ia dar pra cair de pau em cima do Switch 2 aí, em questão de desempenho, talvez, né? Porque até porque você rodar muito mais jogos, a galera ia ficar comparando, ó. Aí ela vai comparar, mas eu olho pra isso e não consigo ver como um Xbox Ally, sabe? Eu consigo ver como um ROG Ally com a logo do Xbox, mano, é isso. Vez que a Xbox coloca sua marca em um PC terceirizado. Isso não é pouca coisa. Terceirizado, É velho. muito comum acontecer na história dos games. Em mais de 40 anos de história, me recordo apenas de alguns poucos casos quando uma marca resolveu liberar o seu nome para uso em hardwares de terceiros. Aí. Eles aconteceu em um videogame chamado 3DO, quando Panasonic, Goldstar e outras empresas puderam fabricar suas versões do mesmo videogame. Mas o 3DO é um esquema já mais à parte, né? Isso aqui, cara, o mercado já tá estabelecido, ó. Qual é a diferença aqui? Os caras botaram um ícone do Xbox aqui. É isso. Sabe? Não, tem um negócio, tem um lance no sistema, se não me engano. Saturn da Sega também teve algumas variações de fabricantes, e um outro caso mais recente foi com as Steam Machines, quando a Valve tentou criar pela primeira vez Philips CDI também, dedicadas para rodar sua plataforma de games, a Steam. Isso muito antes do Steam Deck. Tem alguns outros casos que, se você lembrar, me conta aí nos comentários. Mas especificamente da marca Xbox, essa é a primeira vez em toda a sua história que isso acontece, especialmente se tratando de um PC. Porque não tem como esquecer que cara, é porque os caras estão tão falidos, né? Eu acho que... que é isso, pai? Tão falidos que eu acho que eles estão preferindo... tipo assim, mano, produz aí, a gente só te vende os direitos, sabe? Tipo, é menos dor de cabeça pra gente que a gente tem que ficar lançando console, não sei o que, não sei o que. Mais barato também. Talvez eles que estejam com a razão. Quem sabe? Vamos ver, né? A Ali X é um portátil, mas no final do dia é um PC e não é um PC qualquer. No que diz respeito à potência, é um PC portátil elite com tudo que o mercado tem de melhor para oferecer. Pelo menos na sua versão preta. A versão branca tem um hardware bem mais humilde, bem mais... Ué, por quê? Ué, como assim? Por que a versão preta é melhor que a branca? Que história é essa? Que isso? Por partes. Nessa altura do campeonato, um PC portátil não é exatamente novidade mais para ninguém.
Então, o que é que o Xbox Ally X tem de realmente diferente? A grande novidade está nos bastidores. Xbox faz parte do grupo Microsoft e o Windows é um sistema operacional da Microsoft. Diversos PCs portáteis já funcionam com o Windows direta ou indiretamente, e o Steam Deck, por exemplo, que é um dos mais populares, usa o SteamOS, que é uma versão do Linux que roda games de Windows através de uma camada de compatibilidade. Ele tem essa camada de compatibilidade, cara, e às vezes é até boa. Eu tenho o sistema lá que é o Batoceira, né? Que é o Linux Batoceira. Cara, eu tenho um notebookzinho velho aqui que ele tem, ele tem 4 GB de DDR3, aí tem um Core Duo lá, capado de 1 GHz lá, 2/2, sabe? Capado. Tanto é que esse notebookzinho, ele não tem nem saída de ar, é só dissipação passiva, sabe? O notebook tá positivo, aqueles fraco mesmo. Só que aí, cara, eu ia passar slide, eu usava ele pra passar slide, né, lá no meu trabalho. Cara, nem isso ele fazia direito, velho. Ele abria o PowerPoint e ficava, SSD, tava com SSD, tá? Ficava, ó. Tome. Aí ia passar slide, aí o slide tinha, sei lá, um efeito de transição fade, sabe? Tipo isso aqui, ó, que eu faço aqui. Mas aqui não é fade, mas pronto, tinha uma transiçãozinha assim de fade. Aí toda vez que eu ia fazer isso no bagulho, mas às vezes o slide, o PowerPoint 2010 fazia... Aí trava e ia de uma vez, mano, muito... Caraca, isso aqui tá muito ruim, mano. Aí eu tirei o Windows dele e botei esse Linux Batoceira pra poder botar emuladores. Ah, cara, pelo menos um Super Nintendo, isso aqui deve rodar. Né, o Super Nintendo, o quê? Eu botei o Linux Batoceira, meu amigo, tá rodando até Dreamcast. Aí, toma, o Play 2 ele não tanca, não. Mas o Dreamcast, filho, tá lá, ó. Dreamcastzão, tancando. Tancando aí o PlayStation 1 com upscale, o Nintendo 64 com upscale, tranquilo, cara. Sabe, eu olhei assim, nem parece meu. PSP, é verdade. PSP com upscale em 2x, ele tá tancando, sabe? Olha a loucura aí. O Windows não é um sistema operacional nativo para portáteis. É uma OS inchada, consome um monte de recursos de hardware e passa longe de ser otimizado para isso. O grande diferencial do Xbox Ally X é que, pela primeira vez, o time Xbox foi fuçar diretamente no Windows para criar o ambiente mais favorável possível para rodar games em modo portátil. O que significa que o sistema do Xbox Ally X é o Windows, mas é um sistema Windows 100% otimizado e magrinho, tudo em função de liberar o aproveitamento máximo de recursos e desempenho de hardware. E quando a gente coloca o Xbox Ally X para funcionar, ele entra direto na interface de games do ambiente Xbox, que claro vai rodar Game Pass, mas também vai rodar Steam e qualquer outra plataforma de games de PC da melhor forma possível. Epic Games? Absolutamente fantástico. Será que vai ser que nem no PC, galera? Que vai ser tipo... vou abrir Need for Speed 2015, o Master One... Master não, o Undercover... Meu Deus, Need for Speed 2015, Unbounded, Payback, enfim, vou abrir qualquer um desses aí. Aí quando eu abro, o bagulho vem, né, na Steam. Chama o launcher da EA, às vezes o launcher da EA ele chama a Origin, porque eu não sei. Aí ele fecha, aí depois eu tenho que clicar de novo, aí ele abre o EA Play. Olha que loucura, mano, ele puxa o launcher da Origin, que nem existe mais. Primeiro, aí depois ele puxa o EA Play, aí abre o EA Play, carrega lá tudo. Fecha o EA Play, abre a corda da Steam, aí minimiza, aí abre o jogo. Caraca, será que quando os caras for usar a versão da Steam nesse bagulho aí, será que eles vão abrir essa ruma de cor no bagulho assim? Ou vai direto? Pô, seria muito mais prático se fosse direto, né? Essa otimização de não carregar centenas de processos tradicionais do Windows, incluindo o próprio desktop, já ajudou a liberar mais de 2 GB de RAM e segundo a equipe da Xbox, esse é apenas o começo. E dos bastidores... O Linux Batoceira que eu tenho aqui no meu notebookzinho aqui, cara, os 4 GB que tá aqui nele, tipo... É pra rir, mano, é pra rir. Eu só não troquei por 2, porque tava aí funcionando no Mesh. Sabe como é eletrônico? Tava funcionando no Mesh. Aí eu fui olhar o bagulho, o consumo lá, tava lá, 250 mega, 500 mega, assim, abri um jogo mais pesado e ficava nisso. 500 mega, o que é isso? Caraca. Xbox Ally X é isso, mas e quanto ao hardware? O que ele tem de diferente? É um hardware claramente focado em ergonomia e conforto, ao invés de ser algo para carregar dentro do bolso. Fisicamente ele é praticamente idêntico ao ROG Ally tradicional da Asus. Por que censuraram ali? Com 2 grandes diferenças. Na parte de baixo dos controles temos os grips para maior conforto na hora de jogar. E a outra diferença é o botãozinho Xbox adicionado do ladinho, cuja função ainda é um mistério, pelo menos até o momento que escrevo o roteiro desse vídeo. Não acho que seja mistério não. Vai ser que nem nos videogames, cara. Você pegar o Play 4, Play 5, você aperta o botão lá e deve abrir um menuzinho especial. No computador aqui, quando eu conecto até o controle do PlayStation, quando eu conecto aqui no
no computador, se eu aperto o botãozinho do meio, né, do PlayStation, ele abre o menuzinho aqui especial do Xbox, cara, que no Windows eu fico, ó... No geral, ele é mais ou menos do tamanho do Steam Deck, mas é um pouco mais grosso lá ele. E os botões são um tanto maiores. São duas versões, o Xbox Ally X, que é a versão... Cara, ele tem até uma diferençazinha aqui, ó, no gatilho, olha que da hora. Olha que da hora, ó, tem uma diferençazinha no gatilho, velho. É, só pra mostrar que esse aqui é o brabo. São duas versões, o Xbox Ally X, que é a versão Belong of Galaxy. Ó, cara, ó. O Xbox Ally, que é a versão mais Mushiba. Ah, não, é porque tá comparando com o Steam. A versão X tem um processador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, que é um absoluto monstro de processador portátil, com 24 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Caralho! 24... Mas deve ser compartilhada, né, mano? Deve ser 24 GB de RAM, DDR5, ou como é? DDR5 lá, de vídeo. Porque, rapaz, 24 GB de RAM, cara, que loucura! Ah, mas é porque... Ah, tá, é porque a integrada dele deve fazer bom uso, mas porra... Ele não diz aqui não qual é a velocidade dessa memória, se é DDR5. 1 TB de armazenamento. Aí toma. AMD Ryzen ZA2, 16 GB. Ah, eu quero dar uma olhada no rádio disso aqui. Já a versão Mushiba tem a AMD Ryzen Z2A, que é um processador bem mais antiguinho, tem 16 GB. Ah, cara, mas esse 16 ainda dá pra brincar, mano. Eu queria, galera, se eu pudesse um bagulho desse, mas não seria tão prático pra mim, por causa que, por exemplo, eu quando vou jogar, eu jogo mais pra gravar gameplay, tudo. Claro que eu jogo também minhas coisas, mas eu jogo pra jogar minha gameplay. E um bicho desse seria mais difícil de capturar a imagem, sabe? A ideia dele é ser portátil, de eu deitar ali numa rede e jogar numa rede, enfim. Não seria todo jogo que eu conseguiria fazer isso, sabe? Porque, enfim, eu teria que mandar a imagem pro computador pra algum canto pra conseguir gravar, né? Então, pra mim não seria muito ideal. Mas a ideia é bem legal, cara. Bem legal. Cara, imagina, a primeira coisa que veio na minha cabeça, encher isso aqui de emulador. Emulador de Switch deve rodar aqui tranquilão, pô. GB de RAM e apenas 512 de armazenamento. A versão X tem um buraco USB 4 e um 3.2, enquanto a versão Mushiba tem 2 buracos USB 3.2. E a diferença entre os buracos é que a USB 4 permite usar placas de vídeo externas com maior eficiência, enquanto a USB 3.2 não tem largura de banda suficiente para um uso adequado das GPUs externas mais potentes. Como é que tu vai conectar isso aí? Tem um cachezinho lá que tu bota? Pô, que da hora, né? Eu me lembro de ver isso aí, a galera botando em notebook. Eu me lembro de ver muito tutorial, a galera falando, ai, você conectar ali o notebook no adaptador que você comprou no AliExpress, na parte do PCI embaixo, você consegue usar uma placa de vídeo externa. Era uma gambiarra do caramba, não valia muito a pena não. Microsoft diz que a versão Xbox Mushiba é para rodar games em 720p, enquanto a versão X é para rodar em 1080p. E a tela é exatamente a mesma para as duas versões. Sinceramente, a versão Mushiba não tem nada de especial ou diferente de outros PCs portáteis do mercado. Mas a versão X eu confesso que me causa entusiasmo. Parece muito interessante de diversos pontos de vista, com o bônus de que, ao que tudo indica, a versão otimizada do Windows não é específica para o Xbox Ally, e ela pode chegar também para PCs de mesa, o que seria absolutamente fantástico também. Cara, imagina, velho, imagina, tu vai iniciar o computador, aí ele pergunta, você quer iniciar o sistema com o sistema dedicado a games ou Windows normal? Ou tu dentro já do Windows mesmo, tu diz, abrir modo games, e aí ele começa a capar recurso, e tu vai entrar num sistema totalmente otimizado. Pô, cara, ia ser sensacional. Se os caras quiserem, eles fazem. O negócio é eles querer, né? Ó, o querer deles, ó. Resta saber quanto que isso vai custar, quanto essa brincadeira vai sair para nós, unidades humanas com bombas cardíacas pulsantes brasileiras. Bem, não tem uma forma fácil de dizer isso para você, mas a jogar pelo preço da última versão do ROG Ally X original, a brincadeira não vai sair por menos de $900. Usando a conversão Brasil, que adiciona um zero no preço em dólar, deve chegar por aqui mais ou menos entre 9 e 10 mil surreais, contando com... Caraca, meu amigo! Assim, galera, tudo bem com a tecnologia nova e tudo, mas, rapaz, pensa na facada. Meu amigo. Ai. Bom, é o caminho, né? Essas coisas pra se baratear demora mesmo, né? Paciência. É o que sabemos faz toda a diferença. Nessa faixa de preço, conseguir ter um desses vai ser praticamente um milagre. Provavelmente não é pro meu bico e pro bico da vasta maioria dos brasileiros. Mas o novo portátil Xbox é real. Pelo menos Xbox terceirizou e não mentiu, assumiu sem problema nenhum.
do meu ponto de vista, a verdade conta muitos pontos. E agora só me resta perguntar pra você, você vai comprar quantos e o que é que você pensa sobre tudo isso? Ah, cara, tô pensando em comprar uns 3, né? Um eu dou pra um amigo, um fica de reserva e o outro pra mim, né? Pra ficar tranquilão. Não, acho que vou comprar 4, que aí um fica pro ladrão. Que isso, cara.